Meu nome é Abiatar, né? Eu queria agradecer o convite da turma, sabe? Estou aqui com todo prazer. É um tema que não é exatamente o tema que eu trabalho na minha pesquisa de doutorado, quer dizer, eu faço doutorado em filosofia no FMG, eu trabalho com filosofia contemporânea, eu estudo mais precisamente uma filosofia que vem de uma tradição francesa e alemã, e não exatamente no campo da política, né? Mas desde sempre, desde o começo da minha formação, quer dizer, que é uma formação que eu posso colocar, desde o começo, por exemplo, da minha adolescência, o tema da política, né, foi um tema que sempre teve constante nas minhas reflexões, né? E eu sempre procurei pensar que tipo de... O que é esse mundo da política? Quer dizer, o que é esse mundo da política, né? Como é que funciona esse mundo da política? Esse mundo onde que pessoas diferentes umas das outras se posicionam diferentemente de acordo com questões ligadas ao lugar onde nasceu, o lugar onde vive, o que pensa, a sua constituição histórico-pessoal. Como é que é possível esse campo da política? Quer dizer, hoje o que eu vou trazer para vocês aqui é um pequeno histórico, né, de como no Brasil, quer dizer, a partir de uma contextualização, mais universal, a partir da história da Europa, e depois como é que vai se constituir no Brasil o que a gente chama de esquerda e direita. E como é que essa constituição dessa esquerda e direita no Brasil vai refletir, né, na Constituição de 88. Né? Sobre o tema das constituições, eu também trouxe um material onde eu tento mostrar, eu passo aqui, em algumas imagens, que o processo brasileiro de escrita de constituições é um processo muito peculiar. Quer dizer, se você comparar com outros países, a gente vai perceber que existem países que escreveram uma única Constituição e que acabou que não fizeram grandes reformas nessas Constituições, que tem países que têm Constituições que são pequenas, né, enquanto a nossa Constituição é um texto que tenta ser longo e detalhado. Né, e o Brasil, a cada momento em que surge uma Constituição, surge também um modelo de regime político. Quer dizer, hoje, por exemplo, o que eu vou tentar explicitar aqui é a tese, por exemplo, a tese de que hoje, nesse momento agora, que a gente faz 30 anos, né, acho que é 30 anos da Constituição, que a Constituição está fazendo esse aniversário, a gente vive uma instigante e complexa crise de um regime político no Brasil. Né? E para a gente entender isso, a gente vai começar exatamente por caracterizar o que é esquerda e o que é direita. Quer dizer, os termos esquerda e direita, eles começam a ser usados na época da Revolução Francesa. E eles têm uma conotação quase espacial. Por quê? O grupo você tinha, na Assembleia, você tinha um grupo que sentava à esquerda, um grupo que sentava à direita e um grupo que sentava no meio. Um grupo que seria o centro. E esses grupos, essa localização espacial desses grupos caracterizava uma maneira de pensar, né, que opunha esses grupos. Quer dizer, você vai ter do lado, por exemplo, essa primeira esquerda, que vai ser chamada de esquerda por causa da posição espacial, seriam aqueles que, naquele momento da história, seriam aqueles que preferiam a república, a monarquia, quer dizer, aqueles que eram republicanos, no primeiro momento na história da Revolução Francesa, onde eles estavam? Eles estavam sentados à esquerda. Os grupos que eram pró-monarquia, ou que imaginavam que a Revolução Francesa, por exemplo, estava destruindo certos valores, eles sentavam à direita. Quer dizer, e no meio tinha um grupo que seria um grupo de centro. E essa primeira caracterização vai sim realmente servir de estratégia histórica e prática para a gente pensar o que é uma esquerda e o que é uma direita. Né? Sabe? Claro que é um pouco complicado, porque quando você sentava ao lado, quando você sentava à esquerda, quer dizer, dentro desse próprio grupo sentava à esquerda, que era a favor da república e não queria a monarquia, ou do grupo da direita, que era a favor da monarquia e não queria a república, e considerava que a Revolução Francesa, né, a Revolução de 1789, estava destruindo determinados valores. Nesses grupos também haviam divergências que se poderia posicionar esses grupos, dentro desses próprios grupos, posições que também, por exemplo, essas posições estão mais à esquerda, estão mais à direita. A verdade é que essa primeira caracterização, o que ela traz para a gente? Ela traz a ideia seguinte, que dentro de uma sociedade, quer dizer, o que vai acontecer dentro de uma sociedade? Dentro de uma sociedade, naturalmente, isso não é uma questão de valor, quer dizer, porque nós vamos chegar nesse momento para explicitar isso com mais clareza, mas não é uma questão de valor,
de dizer, por exemplo, que a esquerda, tal como foi constituída historicamente nesse momento da história da França, era melhor do que a direita, ou que a direita era melhor do que a esquerda. Quer dizer, esse é o primeiro mérito, o primeiro aspecto que deve ser desconstruído, sabe? De que essas forças sociais podem ser pensadas como forças detentoras de algum valor universal que possa ser destacado do momento histórico em que está. A verdade é que numa sociedade, vocês estão me ouvindo bem? Então, a verdade é que numa sociedade você sempre vai encontrar forças que procuram conservar determinados valores e forças que tentam progredir em relação a certos aspectos. E isso não é uma questão simplesmente partidária. Quer dizer, os partidos políticos, tais como a gente entende, eles são constituídos posteriormente a esse movimento social. Quer dizer, esse movimento social, você vai encontrar esse movimento que move as sociedades de forças progressistas e forças mais conservadoras, você vai encontrar isso em todo momento da história, sabe? Forças que vão estar querendo avançar em determinados aspectos, outras forças que percebem esse avançar, que esse avançar pode ser um perigo e que tentam conservar. Sabe? E essa dialética entre as duas forças, quer dizer, a gente pode falar de dialética, porque, e a dialética nesse caso, a dialética pode ser pensada de várias maneiras, não é uma dialética no sentido de que as duas coisas existem sem conflito, porque na verdade elas vão existir em conflito, quer dizer, dentro dos próprios grupos que pensam de determinada maneira existem seus conflitos, e esses conflitos eles se multiplicam em outros grupos, e as posições, e esse jogo de posições que faz a gente pensar no mundo da política. No caso do século XX, o que acontece no século XX? O século XX, isso que a gente vai chamar de esquerda e direita, depois da Revolução Russa, né, vai se confundir com o quê? Seria de esquerda aqueles que em determinado momento defenderiam um tipo de sociedade não capitalista. Quer dizer, a partir da Revolução Russa, vai dizer, não, são de esquerda aqueles grupos sociais, isso no imaginário, quer dizer, que isso é bem questionável. No imaginário das pessoas, dos grupos sociais, isso que vai ser chamado de esquerda vai sempre confluir com a necessidade de uma transformação radical da sociedade capitalista e vai se confundir com o discurso socialista. Né? Quer dizer, isso no imaginário social, que a coisa é muito... quando você passa desse imaginário que a gente toma como valor, né, como base, isso que funciona na cabeça da gente, muitas vezes sem a gente perceber como funciona e por que funciona, e a vida e as questões práticas, essas ideias que são mais ou menos arranjadinhas, elas começam também a entrar em crise. Quer dizer, o que acontece no Brasil? No Brasil o processo é interessante. No Brasil, no início do século XX, quer dizer, mais ou menos no final do século XIX, por ali, um pouco antes também, começam a haver grupos no Brasil, que são grupos que trazem da Europa determinado viés ideológico. Né? Ideológico no sentido aqui, não é no sentido de quando se falar ideológico, quando eu dizer ideológico, eu não estou fazendo nenhum julgamento de moral. Ideológico por quê? Porque ideologia é um sistema de crenças, né, que os grupos sociais, pessoas carregam consigo. Quer dizer, muitas vezes, mesmo quando você não tem uma posição definida dentro do campo social, por exemplo, uma posição partidária, isso não quer dizer que você está isento, entendeu, de carregar, quer dizer, determinados parâmetros ideológicos. Quer dizer, por exemplo, existe ideologia no campo da religião, existe ideologia no campo jurídico, existe ideologia... o que seria essa ideologia? Esse conjunto de crenças que muitas vezes permitem uma visão do que é o mundo social e muitas vezes também permitem uma possibilidade de não visão desse mundo social. Então, quando eu falo assim, esse viés ideológico, é que esses grupos vieram da Europa, quer dizer, a primeira origem que a gente vai ter dentro de italianos, grupos italianos vieram para o Brasil, que trouxeram para o Brasil uma ideologia que antes da Revolução Russa, ela tinha uma capilarização muito grande na Europa, que é a ideologia anarquista, né? Que aí nesse campo poderia se dizer que é uma ideologia de esquerda. Né? Vocês entendem isso? Quer dizer, os anarquistas, aí são vários tipos de anarquismo, né? Por exemplo, esse anarquismo que vem do Brasil é um anarquismo que se chama de anarco-sindicalismo. Esse anarco-sindicalismo começa com um pensador russo chamado Bakunin, e esse pensador, o que ele defendia? Ele defendia que o Estado, o Estado tal como a gente está organizado, que a liberdade humana dependia da queda desse Estado, de uma sociedade sem Estado. Só que esse viés ideológico vai permitir que os primeiros grupos de esquerda se organizem no Brasil.
Né? E quais são, ao lado desses grupos de esquerda, quer dizer, que vão estar nos sindicatos, quais seriam os grupos de direita? Que é mais difícil ainda de identificar, no caso do Brasil. Seriam aqueles grupos que, nesse momento da história, queriam conservar determinados valores. Por exemplo, o que acontecia no Brasil, por exemplo, nossa primeira Constituição foi escrita por Dom Pedro I. Ele não foi discutida, né? Nossa primeira Constituição foi escrita, né? Ele escreveu e resolveu e pronto, né? E o Brasil carrega esse viés de uma supervalorização da cultura europeia, e que não também não é uma questão de valor. Aqui eu não estou dizendo que isso é ruim, não se trata disso, mas esses grupos serão aqueles grupos que vão, não, a gente tem que a manutenção da propriedade privada, a manutenção de determinados valores coloniais, em alguns grupos, em determinados momentos da história, por exemplo, que aí seria os grupos mais conservadores da história do Brasil. Quer dizer, não, que o Brasil, o Brasil deveria pertencer a Portugal. Então, quer dizer, são esses tipos de ideias que um viés ideológico igual ao anarquismo vai dizer que não são funcionais, e esses primeiros grupos anarquistas vão se organizar em termos de quê? Essa classe operária que começa a surgir no Brasil com as primeiras indústrias, elas vão ter nessa ideologia anarquista a sua primeira ideologia política. Né? Na verdade, assim, a partir do século XX, a partir do desenvolvimento do capitalismo, tal como a gente vive hoje, qual que vai ser um parâmetro que vai ser usado para definir esquerda e direita? Quer dizer, aqueles que estariam a favor de que esses grupos proletas, né, proletariais se organizassem, se tornassem senhor da sua história, e aqueles grupos que veem isso como uma ameaça social, porque isso poderia fazer a ordem vigente se modificar. Né? Mais uma vez, não se trata de uma questão de valor. Quer dizer, na história de uma sociedade, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que existe uma conjugação constante de forças que podem levar ou ao desenvolvimento social ou podem levar também à regressão social. Quer dizer, sabe, assim, hoje nós estamos em um determinado nível de desenvolvimento da sociedade, quer dizer, nós chegamos nesse nível, e só que esse nível, não existe a garantia de que esse nível possa, não existe uma garantia teleológica, no sentido universal, de que disso que a gente conquistou até agora, de positivo, possa permanecer. Vocês entendem isso? Quer dizer, essa conjugação de forças sociais, quer dizer, a nossa vida social, nós enquanto agentes sociais no mundo da política, nós não temos garantia nenhuma de que essa conjugação de forças sociais possa levar ao desenvolvimento ou à regressão. Sabe? Isso é importante notar, porque às vezes a gente olha para as coisas como se as coisas estivessem dadas como se elas fossem naturalmente melhorar. Né? Ou muitas vezes vocês entendem isso? Normalmente a gente vê a vida social como se ela não fosse mudar, como se todo dia as coisas não estivessem mudando, ou a gente tem um sentimento, uma crença, até por conforto, de que as coisas vão sempre melhorar. Sendo que a melhora, por exemplo, da vida social depende exatamente dessa conjugação de forças, né? E de como é que essas coisas acontecem na vida social, de como esses debates são feitos. Quer dizer, né? Tá. Aí o que acontece no Brasil? Com a Revolução Russa, que faz um segundo marco, essa ideologia anarquista, que vai caracterizar a primeira esquerda brasileira, ela começa a ser substituída por uma ideologia de origem leninista-marxista. Essa ideologia leninista-marxista era a ideologia, basicamente, do Partido Comunista Russo, né? Tal como foi organizado na União Soviética. E isso, quer dizer, duas coisas que vão surgir no Brasil e que está muito atual hoje em dia, é que a partir do momento que tem a Revolução Russa, né, na Europa, por exemplo, o processo social do povo russo, teve, né, não é o tema de hoje, teve lá seus grandes desastres, também teve lá suas conquistas, mas foi um grande desastre também. Isso vai fazer... O que vai acontecer? Os grupos à esquerda no Brasil, esses grupos vão organizar a partir com esse proletariado, né, eles vão buscar, nessa ideologia vencedora, colocar entre aspas, uma base para pensar a realidade brasileira. Para pensar, o Brasil é um país, naquele momento, um país basicamente que não é nem um país que você possa dizer que ele estava em vias de desenvolvimento industrial, quer dizer, no finalzinho do século XIX, quer dizer, do século XIX até 1930, que essas coisas começam a desenvolver, dá-se um processo de desenvolvimento industrial no Brasil, né, tal. E esse
E esses grupos vão buscar, não, essa ideologia venceu lá, por que não usar essa ideologia aqui, pensar essa ideologia aqui? E muitos desses grupos vão à Europa e vão fundar, vão suplantar esse anarcossindicalismo, ele vai se suplantar, exatamente porque é pela novidade que se traz, e esses grupos vão fundar o primeiro partido de esquerda, tal como a gente entende hoje, que é o Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 1922, tal como a gente entende hoje. Porque a grande questão é você pensar isso das forças sociais, da conjugação das forças sociais, a partir do movimento, desse movimento, não dá para você pensar em simples tese e antitese, como se fosse apenas duas forças. É muito mais interessante você pensar essas forças conjugadoras como rede, né? Quando você começa a pensar elas como rede, você vai perceber que é muito difícil identificar essa história da esquerda, que é da esquerda, com simplesmente a história de um determinado partido político. No caso do Brasil, o que é interessante é que essa primeira esquerda, ela vai ser pequena, quer dizer, na década de 40, ela vai estar até muito forte, vai ser um momento histórico em que você vai ter deputados pertencentes a esse grupo. Jorge Amado, por exemplo, ele foi desse partido, né, e foi deputado em determinado momento da história, né, ele, ali no segundo governo do Vargas, por ali, ele foi deputado, né, né, posteriormente ele larga esse processo, posteriormente ele larga esse viés ideológico comunista, mas ele é um quadro, por exemplo, que a gente pode exemplificar. Não, nesse momento a esquerda brasileira tinha uma certa inserção social que ela conseguia eleger um deputado, né? Só que toda essa historinha, quer dizer, você vai ter, por exemplo, no Brasil, por exemplo, é importante frisar esse fenômeno antes de passar para a segunda parte, porque é o seguinte, com Getúlio Vargas, e isso vai acontecer na Europa toda, com Getúlio Vargas, as posições de esquerda e direita ficam mais confusas ainda. Porque Getúlio Vargas, o que Getúlio Vargas faz no Brasil? Getúlio Vargas, no primeiro momento, ele instala uma ditadura, né? O Estado Novo foi uma ditadura, né? Mas ele faz uma política de agradar, né? Foi uma política importante, de agradar esses grupos sociais que estavam ligados a esses grupos sociais, ao proletariado, faz uma política de agrado a esses grupos para manter o que a gente chama de uma política, né, no campo da esquerda se chama assim, de conciliação de classe. Ao mesmo tempo em que ele representava isso que é interessante, uma direita que via os seus valores, os seus costumes e seus privilégios ameaçados por esse proletariado organizado, ao mesmo tempo que ele representava esse grupo, ele fazia o quê? Ele também buscava uma maneira de organizar meios, instrumentos que pudessem tirar esse proletariado do campo da esquerda, do campo dessa ideologia marxista, né? Eu falo ideologia porque tem duas maneiras de pensar o marxismo. Existe uma maneira que eu acho mais interessante de pensar o marxismo, pensar o marxismo como uma das possíveis correntes dentro da história do pensamento, que tem grandes contribuições a dar no campo da história, da sociologia, da filosofia, e também uma outra maneira que eu considero que é um pouco perigosa, é de pensar ela simplesmente num perfil totalmente fechado ideologicamente. Um livro do tamanho do Capital reduzido a uma pequena cartilha, né? Então, nesse sentido, o que acontecia no Brasil, e a esquerda brasileira, nesse momento, carregava consigo esse peso de refletir aqui no Brasil os valores da União Soviética, e com isso tem uma capacidade de pensar a história nacional, que é uma característica uma característica não só da direita e da esquerda no Brasil, né? Não só da esquerda, mas também da direita no Brasil, uma incapacidade histórica que começa exatamente na época do Império, de pensar a própria realidade com parâmetros e instrumentos próprios. O que seria isso? Seria que, por exemplo, eu estudo filosofia francesa, né? Na minha universidade, por exemplo, a gente estuda filosofia francesa, alemã, estuda filosofia americana, estuda filosofia inglesa, a gente percorre toda essa... Você quer estudar filosofia, você vai percorrer esse caminho, mas aqui no Brasil nós temos muita dificuldade de falar, por exemplo, que a gente possa ter uma filosofia brasileira. Quer dizer, no campo da sociologia, por exemplo, a gente tem autores, né? Você tem Florestan Fernandes, você tem o Roberto Campos, eu cito duas figuras aqui, o Roberto Campos que teve ligado à ditadura e era um pensador à direita, de direita, e o Florestan Fernandes, que, por exemplo, era um pensador de esquerda.
sabe? No campo da sociologia a gente tem algum avanço, mas em alguns campos a gente permanece ainda preso a essa incapacidade de pensar a nossa própria realidade em parâmetros que não fossem os parâmetros não europeus. Quer dizer, a constituição de um pensamento de instrumentos postos para pensar a própria realidade. Por exemplo, o fracasso da esquerda no Brasil, por exemplo, dessa esquerda de 35, na época do Getúlio, um dos fracassos dela foi exatamente o quê? Um dos caras, um quadro brilhante dessa época, chamava Astrogildo Pereira. Esse cara, que era um advogado, jornalista, esse cara ele vai à União Soviética e diz à União Soviética que o Brasil está à beira de uma revolução. Né? Aí os soviéticos, vindo aquilo de longe, nós estamos à beira da revolução. Eles vão para a rua, em 1935, né, um fenômeno chamado tentona comunista, eles vão para a rua e são basicamente detonados. Quer dizer, aí qual que é? Não. Quer dizer, você dá um passo político, né? Um passo de manifestação, mas sem ter com clareza o momento social histórico que você está vivendo. Entendem isso? O que acontece? Isso é uma característica real das dificuldades que, tanto da esquerda quanto da direita no Brasil, a gente pensar o que é a realidade, o que é a nossa realidade nacional, de como resolver determinados problemas, a partir das nossas condições reais de história, tal, né? Mas o que acontece? Hoje, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, que é um momento que pós-ditadura militar, nesse momento as questões da direita e esquerda no Brasil estão ainda mais complicadas, mais bagunçadas, sabe? Os parâmetros para se definir esquerda e direita hoje são ainda mais frágeis do que se imaginava há 100 anos atrás. Essa que é a questão. Por exemplo, vamos começar por algumas questões históricas. 89, o que acontece? 89, quer dizer, o ano da nossa Constituição de 88, né? 89, acontece uma coisa interessante, né, no mundo. Isso que a gente chama de União Soviética, né, isso que a gente chamou de União Soviética, que era depois da Revolução Russa, que representava o pensamento de esquerda. Quer dizer, aí você tinha, no mundo era basicamente essa divisão, ser de esquerda era ser pró-União Soviética, ser de direita era ser pró-cultura americana, né, o capitalismo americano. Quer dizer, no ambiente da Guerra Fria, né, das postas Guerra Fria, da corrida armamentista, você tem esses dois polos, né, que, quer dizer, a direita e a esquerda definidos dessa maneira. Dessa maneira, parece que fica muito mais claro para um sujeito qualquer que admite uma posição ideológica e se assume não se identificar. Não, eu me identifico com a esquerda porque eu tenho um pensamento de esquerda, um pensamento progressista, porque eu apoio um movimento social de uma revolução chamada Revolução Russa, ou eu apoio um movimento social na Albânia, que, né, a revolução na Albânia, é a revolução em Cuba, e não, eu não sou de esquerda, eu me identifico com a direita porque eu sou pró o capitalismo americano, eu acho que nós no Brasil deveríamos nos espelhar neles para a gente se desenvolver, tal. Então isso estava mais ou menos assim. Só que em 89 a União Soviética cai. Aquilo vai caindo, aquilo desmorona. Na verdade, aquilo já estava em crise há muito tempo. Aquilo cai. Aí o que acontece? Aí, o que acontece com a esquerda? A esquerda ela tem que fazer duas coisas. Ela tem que reformular o discurso dela a respeito do capitalismo. Quer dizer, se a revolução socialista deu errado, caiu, quer dizer que a derrota do capitalismo pode parecer uma coisa impossível. Então, o que a gente tem que buscar são políticas de reformar esse capitalismo, de melhorar, Então, e a esquerda tem que confluir, trazer para o seu campo de discurso, quer dizer, algumas coisas que a direita já estava fazendo. Que era considerar que não, que a gente poderia melhorar, desenvolver a sociedade a partir do parlamento, da luta eleitoral, dessas coisas todas. Então a esquerda vai ter que fazer isso. No caso do Brasil é interessante porque é o seguinte, que a queda da União Soviética, ela se confunde com o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, né? Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores, né, ele surge como uma resposta aos partidos tradicionais da direita. Quer dizer, na época da ditadura militar, o que era direita e esquerda no Brasil? Tinha os grupos rebeldes, né, que lutavam por democracia, tal, mas basicamente no nível parlamentar você tinha dois grupos.
Você tinha o MDB, né, o MDB que vai dar no PMDB futuro, e você tinha um grupo mais conservador, que era pró-ditadura, e esse grupo que fazia uma espécie de oposição, mas esses grupos, em muitas coisas, eles confluíam, né, como vai ser posteriormente, depois que os militares resolvem que não dá mais para ter uma ditadura, porque é um outro fenômeno histórico que deveria ser analisado, né, como é que foi essa passagem da ditadura militar para a suposta democracia atual, né? E o Partido dos Trabalhadores começa a se constituir nesse momento. Só que... Quantas horas? Tá tranquilo. Aí o que acontece? Só que o partido começa a constituir nesse momento. Que esquerda que é essa? Porque a questão é se agora, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, a gente pode falar de uma esquerda no imaginário social, porque tem duas maneiras de pensar o que é a esquerda. Você conseguir ver no mundo social, você vai perceber no mundo social quais são aquelas forças políticas que estão preocupadas com o desenvolvimento social, né? E como essas forças... E muitas vezes isso não é consciente, não. Sabe? Existe uma característica da história que existe a nossa racionalidade consciente, que vai estar atuando, mas existe uma série de conjunto, né, que a gente chama na filosofia de passividades, entendeu? Que funciona na vida social, da mesma maneira, por exemplo, que o nosso inconsciente age no nosso corpo. Quer dizer, existem ideias que atuam na nossa vida política social que a gente não tem realmente consciência de como elas funcionam. E só através de um trabalho, aí a palavra é um pouco batida, mas a gente pode usar a palavra, um trabalho crítico, né, crítico de pensamento, que você pode perceber como é que essas forças atuam, né? Então, o que vai acontecer no Brasil? É interessante que em 80... Quer dizer, o Brasil é um país de muitas constituições, e é interessante notar que se o Brasil é um país de muitas constituições, é exatamente que o Brasil tem uma dificuldade histórica de se constituir enquanto povo e nação. Sabe o que é isso? Por exemplo, você vai encontrar em vários lugares do mundo, né? Por exemplo, vai encontrar você pode dizer, por exemplo, os americanos, eles fizeram a Constituição deles um ambiente de revolução, né? de guerra de independência, aquela coisa toda, fizeram a Constituição, debateram aquilo ali, fizeram uma Constituição, e eles são um país onde a questão de ser nação está muito mais bem resolvida que a nossa. Entendem isso? O que é ser nação? Quer dizer, eles se identificam, eles são... tem duas coisas, né, que é complicado isso, mas eles têm um sentimento de patriotismo, de amor à pátria, essa coisa toda. Isso também pode ser... Isso não que isso seja bom ou ruim, não se trata de valor, mas você caracteriza, por exemplo, um povo. Um povo, enquanto nação, quando ele resolve essas coisas, quando ele se identifica, ele tem um nível de identificação cultural capaz de unir as pessoas e de uma perspectiva comum. Uma perspectiva comum, não uma perspectiva homogênea, universalista, mas uma perspectiva comum, isso não. Não, antes de ser esse fulano que trabalha em tal lugar e que tem tal vida, eu sou também uma pessoa, um ser humano que vive no Brasil e que tem alguma relação de afeto com essa terra, com o desenvolvimento dessa terra, com o caminho dessa terra. Isso hoje está muito, muito em desuso, esse tipo de coisa, mas a questão é notar-se que um país igual ao nosso, onde não se tem isso, é um país onde é possível de que o surgimento de regimes políticos sejam também surgimento de novas constituições, onde que tudo aquilo que foi conquistado em determinado momento da história é olhado por aqueles que chegam em determinado momento do poder como algo que pode ser simplesmente desmontado e descartado. Quer dizer, então a gente não existe esse sentimento, né? Quer dizer, de uma elite, por exemplo, uma elite política, aqui eu estou falando da elite política brasileira, não é elite em termos materiais ou termos econômicos, a elite política brasileira, essa elite política, ela não tem dificuldade nenhuma para roubar dinheiro público, porque ela não entende o que é o dinheiro público. Entende? Ela não tem, ela é uma elite que não tem essa identificação, é uma elite que não se entende elite brasileira, sabe? É uma elite que, quando você não tem noção de que a coisa é pública, é muito mais simples você fazer com aquilo que é público um negócio, seja para o seu grupo, seja para o seu pai, seja para a sua mãe, seja para o seu partidinho político, você vai fazer. Por quê? Porque você não tem ideia do que é essa coisa pública. Tá.
Então, o Partido dos Trabalhadores, que hoje seria a caracterização mais geral do que seria a esquerda no Brasil, ele surge exatamente com a crise da União Soviética. Ele surge nesse momento de crise, mas não é só ele que surge, não. Surge no mundo todo, com a queda da União Soviética, vão surgir partidos políticos que vão tentar, imaginar que a questão da luta, aí vai variar, porque vão ter grupos que ainda vão falar de luta pelo socialismo, vai ter grupos que não vão falar de luta pelo socialismo, mas eles vão começar, a gente pode fazer determinadas pautas da esquerda, né, pautas que seriam a pauta da esquerda seria a pauta do proletariado, nesse momento, dessa maneira, determinadas pautas podem ser resolvidas dentro do capitalismo. Quer dizer, essas pautas seriam o quê? Seria desenvolvimento industrial para gerar mais emprego, seria redução de distribuição de renda, essas coisas todas vão se tornar pautas que a esquerda, tal como ela vai se constituir a partir da década de 80, possíveis de se fazer a partir da luta parlamentar, né, da luta política parlamentar, tal como ela estava sendo organizada até aquele momento. Né? Aí surge um questionamento, porque hoje, no Brasil, no mundo todo, né, o mundo todo é muito amplo, mas quer dizer, você pode identificar em alguns centros, né, Brasil, na Europa, e nesses 3 lugares, a gente vai perceber que existe uma crise de identidade, tanto da esquerda, né, uma crise de identidade tanto da esquerda, e uma crise menor, mas também uma crise de identidade da direita. Quer dizer, o que é esse negócio de crise de identidade de esquerda e direita? Será que é possível dividir uma sociedade em termos de direita e esquerda? Não, o que a gente viu até agora é que é possível sim falar de posições de direita e de esquerda, entendeu? Mas que essas posições não são exatamente posições que podem ser simplesmente identificadas com partidos políticos, mas também não podem deixar de ser. Vocês conseguem entender isso? Você não pode reduzir a questão da direita e esquerda à questão dos partidos políticos, mas também você não pode dizer que as pessoas se organizam em termos de partido a partir desses parâmetros ideológicos. Mas como é que é essa crise? Essa crise, ela tem a ver com a queda da União Soviética? Tem a ver com a queda da União Soviética. Né? Quer dizer, o PT surge como resposta a essa crise no Brasil, mas o próprio PT depois, na história dele, ele cria também uma crise de identidade, porque a gente pode chamar de pensamento de esquerda. Sabe? Por quê? Porque se você fosse pensar assim, em termos bem ainda infantis, a gente poderia dizer mais infantil, mas a gente pode partir dele. Você poderia dizer o seguinte, que o PT assumiu tudo que ele fez em termos de tudo que a direita tradicional, essa elite que não tem exatamente essa ligação, né? Vamos supor que essa elite é de direita, tem exatamente ligação com essa ligação com a coisa pública, com o país intrínseca, de enraizamento de respeito, porque considera isso aqui um país, e considera a coisa pública como coletiva, porque a ideia da coisa pública é que essa coisa é coletiva. Né? Esse partido vai reproduzir determinadas coisas que eram muito comuns essa direita tradicional fazer, que é a manutenção de privilégios, dos seus próprios privilégios. Né? Então, quais seriam os parâmetros para pensar agora, nesse momento, da história do Brasil, né? Nós estamos vivendo um momento interessante, né? Quer dizer, um momento que você vê o desmoronamento de um projeto de esquerda, você vê um desmoronamento do Estado enquanto possibilidade de um Estado respeitável, né? Quer dizer, tudo isso reverberando na nossa vida, no nosso imaginário, né? E reverberando profundamente como as gerações mais novas estão assumindo seus posicionamentos diante do que tem que ser feito ou não feito para o Brasil. Quer dizer, eu acredito que existe uma geração que ela vai ter muita desconfiança em relação ao discurso que eles chamam de vermelho, né? Ser desse discurso dessa tal maneira, porque nós vivemos a crise de um projeto político chamado petismo, que foi identificado socialmente como um projeto de esquerda. Entende? Aí,
Mas agora vamos caracterizar hoje, a partir do que está acontecendo na internet. Na internet, né? Na internet. Vocês, porque existe uma coisa que é muito antiga já, igual, por exemplo, se você é comunista, você vai para Cuba, aí se o cara pensa diferente do esquerdista, ele fala assim, não, você é fascista. A internet está totalmente cheia dessas coisas, né? Desses argumentos reducionistas e violentos, né? Essa divisão que eles criaram na internet aí, que virou regra, entre coxinha e mortadela, esse papo, que na verdade a gente está numa sociedade, a gente vive um momento sim de polarização social, né? De polarização social, um momento de uma crise, quer dizer, os 30 anos da Constituição, me parece que é uma tese defensável, de que esses 30 anos marca também a crise desse regime político, que foi regido nesses últimos 30 anos por ela. Quer dizer, hoje aí a desconfiança total de amplos setores do povo brasileiro em relação ao mundo da política. Né? Sabe, assim, poderia-se dizer que hoje, no atual momento da história, nós não temos um padrão claro e objetivo para definir o que é esquerda e direita. Nós não temos um padrão assim... Igual, por exemplo, vou dar um exemplo, porque aqui trata-se de problematizar isso. Quer dizer, se um dia você podia falar de esquerda como um tipo de força social que tinha alguma, no caso do Brasil, alguma capilarização, quer dizer, na década de 40, 50, alguma capilarização na sociedade, que ela estava totalmente identificada com esse discurso soviético, se isso era possível, isso hoje não é possível mais. Né? Esse parâmetro da divisão entre vermelho e azul, comunista e capitalista, esse parâmetro parece que na sociedade brasileira não funciona claramente. Mesmo que as pessoas tendam a chamar tudo que é vermelho, quer dizer, tudo que usa estrelinha do PT, de comunista, ou que porque o cara defende uma posição mais pró-mercado, uma posição supostamente mais à direita, ele é chamado de fascista. Quer dizer, são sintomas de uma crise social, e é tão confuso porque, por exemplo, nós temos assistido, por exemplo, que um parâmetro de você pensar o que é esquerda e direita, é você querer reformas, né? Não seria isso? Claro que existem reformas que podem ser progressistas, que podem realmente trazer benefícios para uma grande, aí nós vamos falar de uma maioria social, e vai ter algumas reformas que vão ser reformas que podem trazer coisas negativas. A questão é que que as reformas deveriam acontecer não a partir desse ou daquele grupo, mas através de amplos debates sociais, entendeu? Quer dizer, a gente teria que ter instrumentos, e hoje a gente tem um instrumento bastante interessante que poderia servir para isso de maneira espetacular, que é a internet, que a gente poderia intervir mesmo em questões de... Hoje é possível falar de uma democracia digital, por exemplo, determinadas leis, por exemplo, seriam possíveis de ser votadas por cada cidadão comum através desse aparelhinho aqui. Ele poderia entrar, discutir, debater e ter poder de voto. Isso seria uma revolução no que a gente chama de democracia. Eu não sei se vai chegar algum momento que chegue esse momento, mas seria uma revolução total porque você teria uma participação ampla das pessoas reformatando e pensando nas coisas. Só que acontece, se esse parâmetro da reforma e da reforma, né, que na esquerda tem outras coisas, né, por exemplo, nos grupos de esquerda vai ter lá os parâmetros esquerda reformista, esquerda revolucionária, né, aí na direita tem assim, os direitos, a direita mais extremada, a direita que está mais próxima disso, a direita mais próxima assim, uma direita mais liberal, como tem uma esquerda mais liberal. A verdade é que quando você olha, por exemplo, vamos pegar o exemplo típico do Brasil, você olha e você vê um caldeirão de coisas. Você vê um caldeirão de coisas, só que em determinado momento, quando você entra na internet, você pode dividir esse caldeirão de coisas em dois comportamentos típicos. Sabe? Esses dois comportamentos típicos, que não é o comportamento de todo mundo, sabe? Não é o comportamento de todo mundo, mas tende a se tornar um parâmetro, que esse que é o problema da questão da ideologia, torna-se um parâmetro quase imaginário na cabeça das pessoas, e a gente vive essa polarização social, que é fruto natural que se viva, né, natural, mas que leva a esses questionamentos que são necessários quando se tem que pensar
o que é preciso fazer dentro de uma sociedade. Quer dizer, a esquerda brasileira, por exemplo, essa esquerda que teve no poder, ou que pode ser chamada de esquerda, né, mas tem gente da esquerda que prefere chamá-la de direita, né, quer dizer, que é o grupo do Partido dos Trabalhadores. Esse partido, ele é ao contrário do que se esperava de um partido de esquerda. Ele foi um partido amplamente contra reformas, mas não era contra reformas, igual, por exemplo, hoje está em andamento, mas eu acho que ele foi engavetado, esse negócio da reforma da Previdência, que tem vários aspectos negativos, mas a necessidade de uma reforma nesse campo é bem clara. Mas a questão é que a reforma pode ser ruim, porque essa reforma não é feita de acordo com um amplo debate social, mas de acordo com políticos, grupos que estão lá com determinados interesses e vão defender o típico mundo deles, né? Quer dizer, no caso da reforma trabalhista, a mesma coisa. Quer dizer, há necessidade de uma reforma trabalhista, de um avanço? Sim, há, sempre há. Quer dizer, como a gente hoje tem uma necessidade de uma reforma jurídica, mas só que essas reformas só têm um caráter legítimo se elas fossem feitas amplamente por um amplo setor da sociedade, discutindo, debatendo aquilo ali e tendo algum direito, se existisse algum instrumento que as pessoas pudessem realmente dizer e votar da maneira que pensam. Quer dizer, que está muito longe dos parâmetros do que está na nossa Constituição e das necessidades sociais, históricas que o momento atual apresenta. Mas aí ao contrário dessa esquerda que é exatamente bastante anti-reforma, principalmente reformas políticas que eu falo assim, reformas políticas no sentido de ampliação dessa democracia, quer dizer, por exemplo, uma democracia que pudesse usar o instrumento digital como um instrumento possível, isso seria uma evolução, alguma coisa que uma esquerda, um pensamento progressista deveria defender. Normalmente na história é normal que uma esquerda defenda essas coisas. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, quer dizer, que é normal que de grupos, que também é legítimo, que o grande problema é esse, o grande problema do viés ideológico é esse, não. É legítimo que existam pessoas que defendam determinadas posições e pessoas que defendem outras posições. E é mais legítimo ainda se a gente conseguisse viver numa coisa que fosse como se fosse uma ágora. Quer dizer, no sentido grego. O que seria uma ágora no sentido grego? Os caras na Grécia, eles iam discutir as coisas na praça pública. Claro que a gente está em outra época, né? Está em outra época, né? Não tem mais praça pública desse, mas é mais claro que vocês entendem isso. Mas eles saíam de casa e iam discutir as coisas na praça pública. E a política estava totalmente ligada à vida das pessoas ali. Claro que ali quem tinha direito a isso era esse ou aquele, né? Quer dizer, que na Grécia tinha aí, né? Tipo assim, as mulheres não tinham direito, as crianças não tinham direito, os escravos não tinham direito. Tinha um padrão lá de pessoas que tinham direito, né? Mas isso é coisa da época, né? Nada a ver, né? Nada a ver. O questionar-se isso, mas é uma característica. Mas eles iam, quem era considerado cidadão, né? A palavra cidadão também é uma palavra batida e perigosa, eles iam também fazer essa discussão lá. Fazer essas discussões. E hoje, com um instrumento desse, como a gente tem como a internet, poderia se acontecer um amplo debate de determinadas coisas. Mas aí que está. Aí se tem essa esquerda que já não quer mais reformas, que tem dificuldade da reforma, você tem grupos à direita que pensam em reformas. Vocês entendem isso? Então, quer dizer, aí qualquer tipo de parâmetro para se definir o que é esquerda e direita fica, no caso do Brasil, bastante frágil. Agora, isso é num campo determinado de práticas políticas, já de pessoas que estão praticando política. Seja política parlamentar, seja política de movimento social, mas estão praticando política. Porque existem aqueles que não estão, né, que não vivem por uma série de motivos, ninguém é obrigado, né? Não praticam política. Esses outros grupos, aí nesses grupos é possível identificar posições de esquerda e direita? Posso encontrar esses grupos que não estão diretamente ligados a movimentos sociais, a partidos políticos, à luta parlamentar, ao Estado, tal como organizado, às eleições. Eu posso dizer que nesses grupos que não estão envolvidos, são a grande maioria da população, eu posso identificar nele parâmetros para dizer o que é esquerda e direita? Posso. Parâmetros para dizer assim, principalmente a partir do que eles falam e de como eles se identificam. Porque aí não vai ser mais um sujeito de fora, quer dizer, vamos supor que eu não esteja dentro desse grupo social num determinado momento, e eu de fora queira de olhar para esse grupo e dizer, olha, isso aqui é esquerda e direita, como se tivesse quase dizendo, isso aqui é bandido, isso aqui é mocinho. Entende?
A questão é que nesses grupos também vão acontecer esse fenômeno, que é o fenômeno que eu quero chamar a atenção para vocês, que você define historicamente, desde a Revolução Francesa, esquerda e direita, a partir da conjugação dentro do campo social de forças que estão voltadas para o progresso. A palavra progresso, ela pode ter uma conotação, na minha fala tem uma conotação sempre positiva, mas eu não quero que vocês entendam que é sempre uma conotação positiva, entende? Como se a conservação também não tivesse um papel, algum papel na vida social. Quer dizer, eu particularmente, enquanto sujeito, me identifico como um sujeito não conservador, entende? Mas eu acho que é muito conservador quem não se identifica conservador, que não se identifica como conservador, mas quer que todo mundo se identifique com um determinado posicionamento. Quer dizer, por exemplo, vamos supor que eu fosse um anarquista. Quer dizer, eu sou um anarquista, defendo o fim do Estado, eu não acredito nas instituições tais como elas estão organizadas, mas eu, por um parâmetro ideológico, eu quero, a qualquer custo, que todo mundo pense dessa maneira, né? Que todo mundo pense dessa maneira, e quero que, como se eu quisesse que o mundo social andasse com a minha consciência. Porque eu tenho, por algum motivo, eu teria a certeza, que seria possivelmente uma certeza ilusória, de porque eu defendo tal viés ideológico, eu estaria no campo social mais avançado que outro grupo. Quer dizer, isso existe. Isso faz parte do quê? Da vida social, né? Faz parte da vida social. Aí no Brasil aconteceu um outro processo, que aí eu quero chamar a atenção. Acho que nem vai dar como a gente falar muito sobre essa historinha das constituições, mas depois a gente pode abrir para o debate e ver o que a gente pode discutir. Mas a questão é que existem, no Brasil, quer dizer, a esquerda e a direita também ficou identificada, isso é uma coisa recente, a esquerda ficou identificada no Brasil como grupos e partidos políticos que defendem políticas de identidade e de minorias, né? Hoje é o discurso que se vende, principalmente na internet, e a própria esquerda se vende dessa maneira. Quer dizer, se vende dessa maneira. O que acontece com a esquerda? A esquerda, quando a União Soviética cai, ela começa a perder a perspectiva de classe. Quer dizer, ela não tem mais como falar do proletariado como uma força universal da história, né? Uma força que vai levar ao ápice do desenvolvimento social de uma sociedade que um dia não vai precisar mais de Estado, entendeu? Uma sociedade onde que não vai ter mais, onde que o problema material, que essa que é a grande questão das revoluções no século XX, no capitalismo, que o problema material esteja resolvido. O problema material que eu falo, assim, não, que para os seres humanos, a maioria dos seres humanos, não se torne mais problema a questão da sua manutenção física, material, que todas as potencialidades humanas tenham espaço para evoluírem, sabe? Que seria um mundo, né? Que o Marx faz a descrição, que na sociedade, é o único momento da obra que ele faz a descrição dessa tal sociedade comunista, que a União Soviética foi foi uma experiência. Ele faz o seguinte, seria aquela sociedade que, porque as questões materiais estão resolvidas, a gente faria o seguinte, você poderia ser pintor de manhã, poderia sair para pescar à tarde, poderia ser advogado à noite. Que as questões materiais, essa é a grande passagem, como quer dizer, que a liberdade, porque qual que é a história do ser humano? A história do ser humano, evolutivo do ser humano, é um destacamento, um primeiro destacamento da ordem, um primeiro esforço de destacamento da ordem da natureza. Quer dizer, a gente continua na ordem da natureza, a gente, né, nosso corpo, mas a gente em determinado momento da nossa história evolutiva, a gente produziu uma capacidade simbólica, que é essa capacidade simbólica de projetar o futuro, e a gente criou, foi andando até chegar a esse momento. Qual que seria o segundo esforço da espécie depois desse momento? Era resolver a questão material, porque a questão material seria a conquista da grande liberdade. Né? Só que a esquerda perdeu essa perspectiva universalista por causa da crise da União Soviética, então ela começou a se identificar com essas lutas minoritárias. Isso não aconteceu só no Brasil, no mundo. Aí, quer dizer, pensar as lutas minoritárias seria um parâmetro para pensar o que é um pensamento de esquerda?
Porque não, dá para você caracterizar. Um partido igual o PSOL, ele vai defender determinadas pautas que são ligadas ao movimento negro. Os grupos mais à direita vão ter muita dificuldade de dar com essas pautas, né? E vão dizer que não, que essas pautas são pautas de minoria, não sei o que lá, não sei o que lá. São pautas que não dizem respeito a todo mundo. E não dizem mesmo, né? Não dizem mesmo, dizem, né, a grupos, mas são pautas legítimas. E é legítimo que tenha alguém que defenda essas pautas. Como é legítimo que tenha pessoas que discordem dessas pautas. Aí poderia-se dizer que no Brasil dividir esquerda e direita seria pensar aqueles grupos que pensam nas minorias e aqueles grupos que não pensam? Não. Não. Está entendendo? Porque essas minorias também fazem política na esquerda e na direita, fazem política com grupos que são identificados assim. Sabe? São identificados assim. A questão é se existe um primeiro parâmetro, o parâmetro é a conjugação das forças sociais, quer dizer, existem forças que querem evolução e forças que querem conservar. Isso é um parâmetro da vida social, sem problema nenhum. O problema é quando, em determinados momentos de crise política, isso também é natural, mas é uma coisa... quando se chega é porque não tem mais jeito, né? Quando, por exemplo, dentro do país, por exemplo, os grupos entram numa guerra civil, tudo aquilo que é construído de instituição cai e vem uma guerra civil porque né, não tem mais base para se manter. Isso acontece, e às vezes acontece e um país precisa de passar por isso. Apesar de que isso sempre é traumático, né? Sempre traumático. Mas dá para você pensar dessa maneira? Não dá. Aí tá, então quer dizer, será que então existe algum parâmetro claro e objetivo para pensar o que é esquerda e direita no Brasil? Parece que não. Parece que não. Parece que todos os parâmetros, se forem parâmetros universalistas, e fechadinhos, parâmetros que não assumam sua fragilidade, entendeu? Se vocês não, parâmetros se dizem dogmáticos, verdadeiros, universais, isso vai dar certo, vai dar-se para pensar dessa maneira. Aí, quer dizer, com esse parâmetro eu consigo separar de esquerda e direita claramente no Brasil, está resolvido o problema, então eu posso separar coxinha e mortadela, fascista, comunista, separar todo mundo, explicar tudo, e se precisar de ter uma guerra, a gente tem uma guerra, entendeu? E as coisas são dessa maneira, entendeu? Existe esse parâmetro? Não, não existe esse parâmetro. Quer dizer, o que a gente pode falar no Brasil hoje é que o povo brasileiro, quer dizer, o povo brasileiro, ele tende, nos próximos 10 anos, a supostamente se identificar, se identificar com grupos que são chamados de direita. Por que eles tendem a se identificar? Porque nós vivemos um momento de crise, onde que uma força que era identificada como esquerda, ela nasce, ela se fortalece com essa Constituição, está entendendo? E começa a mostrar uma sobrevida exatamente quando essa Constituição faz 30 anos, sabe? Quer dizer, o PT ele ajuda a escrever essa Constituição de 88, né? Ele ajuda a escrever isso, o PMDB ajuda a escrever isso, quer dizer, os congressistas que escreveram essa Constituição, eles vêm de tendências que se poderiam julgar de direita e esquerda, segundo os parâmetros daquela época, mas tinha lá, porque tem gente que hoje ainda existe essa discussão, né? Eu acho que eu não sei se vocês são do campo jurídico, tem mais facilidade para discutir a coisa no termo técnico, mas existe uma discussão a respeito de será que a Constituição de 88, essa Constituição de 88, ela é uma Constituição de esquerda? Será que existe? Quer dizer, essa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, né? Não foi isso? O Ulisses Guimarães, que era um político de oposição à ditadura, mas não era um homem de esquerda no sentido, por exemplo, no sentido tradicional do século XX, né? Sabe? Sabe? Então assim, ele era um político. Ele era um político que fez oposição à ditadura, não é isso? Fez oposição, trabalhou ali, mediou muita coisa também. Era um político hábil, mas ele mediou muita coisa também. Mas ele teria muita dificuldade de pegar uma figura pública igual o Ulisses Guimarães, como se tem feito hoje na internet, por determinados grupos, dizer, por exemplo, que ele era de esquerda. Aí,
com o Ulisses Guimarães de esquerda. Quer dizer, ele poderia estar naquele momento da história numa posição progressista? Poderia. Escrever a Constituição naquele momento era fundamental. Né? O que é uma constituinte? Uma constituinte acontece numa sociedade, ela é proposta numa sociedade quando determinados parâmetros estão em crise. Quer dizer, talvez a gente possa viver daqui uns 5 anos uma necessidade de uma outra constituinte. Sabe? De uma constituinte onde a gente possa colocar na Constituição, por exemplo, parâmetros de como controlar com mais facilidade a vida política. Porque o grande problema da nossa democracia é que a gente participa da eleição, participa da eleição e depois você não tem nenhum parâmetro claro, nenhum instrumento claro e objetivo para você realmente avaliar o trabalho daquele que foi eleito. Quer dizer, nós temos um exemplo. Quer dizer, fizeram um impeachment por questões políticas, né? Por questões extremamente políticas, mas não importou, porque aí não se trata de defender um lado ou outro, né? Mas não importou para se fazer aquilo a opinião da grande massa que colocou esses caras no poder, entende? Quer dizer, você não tem um instrumento. Depois que a democracia representativa é isso. E depois que você passa a sua procuração, você passa para lá, você não tem, no caso da nossa democracia, não tem nenhum tipo de controle. E está ficando claro que vai chegar um determinado momento que nós vamos ter que discutir isso. Será que vai ser possível criar um instrumento que a gente possa... vou dar um exemplo, existe um negócio chamado RECAL, né? Alguns países têm, na Europa e outros lugares, que surge de uma pauta lá da Revolução Francesa, não, da Comuna de Paris, que é o seguinte, que agora chama RECAL, mas na época chamava revogabilidade dos mandatos, né? E surge, que foi? A Comuna de Paris foi o primeiro governo proletário que se tem na história dentro da cidade de Paris. E eles instituíram um governo que durou 15 dias, mais ou menos 1800, no século XIX eles instituíram um governo só na cidade de Paris, que era um governo controlado pelo povo ali, e eles instituíram essa política. Por exemplo, todo cargo político, ele poderia ser a qualquer momento deposto. Claro que no campo daquele ali, os mecanismos, era uma cidade, no século XIX os mecanismos parecem ser muito mais simples. Então era muito mais simples, né? Agora, no caso de um país continental como o Brasil, uma política não daria para aplicar daquela maneira, mas se dá para pensar, não. Quer dizer, se a gente chegar a um momento em que se discuta a possibilidade de reformar ou de fazer uma outra Constituição, principalmente para corrigir determinados problemas, quer dizer, do nosso Estado, da maneira como nosso Estado político tem que se fazer, talvez uma das coisas que se tem que pensar seria isso. Não, por que nessa tal democracia representativa, que a esquerda defende, que a direita também defende, cada um à sua maneira e querendo as suas coisas, por que eu não tenho o poder de revogar aquele que eu elejo? Sabe? Por que não há isso? E por que a gente não pode esperar de que essa discussão seja feita por aqueles que já estão enquadrados lá nos seus cargos parlamentares, que ganham eleição, que fazem eleição, que participam da democracia, né, dessa democracia, que controlam o Estado, tal. Por que a gente pode esperar deles esse movimento? Lógico que não. Né? Agora, a questão é, se a gente tinha, no início do século XIX, parâmetros para se definir o que era esquerda e direita, a questão é que hoje, no Brasil, os parâmetros que são usados são parâmetros muito frágeis e que eles expressam, quer dizer, uma crise, que é uma crise claro que é uma crise também da nossa Constituição, uma crise desse tal regime político que começou em 89, começou em 88, que vem pós-ditadura e que prometeu muito, como todo processo histórico promete demais, mas que o povo brasileiro sente hoje que fez pouco, que foi pouco.